Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui de Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Nos reunimos aqui nesse dia 31 de agosto de 2023, nessa quinta-feira da 11ª semana do Tempo Comum, e o Evangelho é tirado de Mateus, capítulo 24, versículos de 42 a 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocar como responsável pelos demais empregados para lhe dar de alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá o dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7, nos diz: Ficamos confortados em meio a toda angústia e tribulação pela notícia acerca de vossa fé. A fé nos conforta. E a fé nos ajuda. Quando a gente vai num determinado velório, a gente sabe muito bem se ali há pessoas de fé ou não. Quando há pessoas de fé, o ambiente nos dá uma tristeza, mas também nos dá uma esperança e um silêncio e uma atenção. Quando é gente que não tem fé, às vezes é muito escândalo, distração, ninguém presta atenção em ninguém. Então a gente vai deparando diante disso. Viu? E agora Jesus nos convida no Evangelho, depois das duras críticas aos fariseus e aos doutores da lei, viu? E lembrando que Henry Miller, que nasceu em 1891 e morreu em 1980, dizia: se Deus não é amor, não vale a pena que exista. Nós somos julgados pelo amor, e se Deus não é amor, não vale a pena que exista. Porque Deus é essa realidade nossa. E, em nome do amor, Jesus faz críticas aos fariseus, doutores da lei, cura, liberta, alimenta, convida a uma mudança de comportamento, de atitude, fortalece as pessoas na fé, e nós vamos buscando viver de tal modo, porque algum dia a gente vai se deparar com a morte. A morte é algo que virá ao nosso encontro, de um jeito ou de outro. Às vezes antecipada por alguma situação que nós criamos, às vezes antecipada de modo criminoso, quando há violência, quando há um crime, e às vezes chega como sendo fruto de uma vida bem vivida que segue o seu caminho. Então, a fé nossa diz que já que um dia a gente vai se deparar com a morte, a gente sempre se pergunta: e a morte vai me levar a me encontrar com o meu Criador? Churchill dizia: eu estou preparado para me encontrar com o meu Criador, mas não sei se o meu Criador está preparado para se encontrar comigo. Winston Churchill. É interessante ter a consciência: eu estou preparado para me encontrar com o meu Criador. Não sei se Ele está preparado para se encontrar comigo. E o Evangelho de hoje, vai nos mostrando isso. Ficai atentos. A gente vive num mundo de muita distração, a gente vive num mundo de desatenção, a gente vive numa realidade que as pessoas perdem a sensibilidade com muita facilidade.
Então ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Em outras palavras, ficar atento é continuar vivendo como Jesus quer. Não é essa neurose de ficar vigiando, tomando cuidado, medo, mas é ter a consciência, a busca e a vontade, a exigência de tocar a vida e seguir conforme a vontade de Deus. Então, viver de forma honesta é estar atento. Ser uma pessoa justa é estar atento. Ser uma pessoa honesta, correta, é estar atento. Viver fazendo bem ao próximo é estar atento. Já que a gente não sabe que dia que Deus vai nos convidar ou nos chamar, que ao nos chamar, Ele não nos chame como aquele que fez um celeiro e teve uma enorme fortuna e dizia: posso comer, beber e dormir à vontade, que agora eu tenho reserva para muitos anos de vida. E aí Deus diz: louco, hoje mesmo irão pedir prestação de contas da sua vida. E o homem morre. Então, Jesus vai dizendo: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. E aí continua: compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a hora em que viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Se a gente soubesse de certas coisas, a gente vigiaria. Se a gente tivesse consciência de certas coisas, a gente vigiaria. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Jesus está falando do nosso acerto de contas, da nossa, do momento do julgamento, do julgamento final. Um dia Deus vai aparecer, ou a gente vai aparecer diante de Deus. Deus vai nos perguntar: e aí, o que você fez da vida? Valeu a pena viver? Você gostou? O que você tem para me dizer? Sabendo que Deus nos conhece, Deus sabe quem nós somos, Deus tem noção e consciência do que nós somos. E aí, Jesus continua agora com outra: por isso também vós ficais preparados, porque a hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado prudente e fiel? Olha só, estar preparado é ser prudente e fiel. Prudente na vida e fiel ao ensinamento de Deus. É uma característica de quem sempre está preparado. Então, qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados, para lhe dar alimento na hora certa? É interessante, o Senhor colocou alguém para cuidar dos seus empregados, inclusive coisas básicas de alimento na hora certa. Quer dizer, Jesus olha assim: olha, um cara prudente e fiel. Jesus coloca coisas na mão dele para que ele cuide dos outros, inclusive na base de alimentação, na hora certa, não deixar ninguém passar fome. Quando o Senhor chegar e encontrar assim, em verdade vos digo, Ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Se Deus ou o empregado, o patrão, encontra o empregado agindo assim, cuidando, sendo fiel e verdadeiro e ao mesmo tempo prudente, ele vai confiar todos os seus bens. E aí que vem a pergunta, né? Se Jesus está falando de Deus, quer dizer, Deus confiará a nós todos os seus bens, colocará à disposição nossa todos os seus bens. Isso é claro, dentro de uma postura de um comportamento de honestidade, de verdade e de justiça, em que o outro é respeitado e que a violência é eliminada. Por outro lado, em verdade vos digo, mas se o empregado mau, aí esse já não é mau. A grande questão é: sou empregado prudente, fiel, ou eu sou alguém mau? E o mal é aquele que parte para a violência. É aquele que não dá comida aos empregados e parte para a violência. O mal é aquele que resolveu se explorar, aproveitar, e se enriquecer, e o que puder fazer, faz. Por isso, Jesus vai nesse evangelho com essa sabedoria. O Senhor estará demorando e começar a bater nos companheiros, a comer e beber com os bêbados. Então o senhor desse empregado virá um dia sem que ele menos espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos ímpios. Partir ao meio é dividir a pessoa, eliminar o ser humano. Partir ao meio é acabar com a história da pessoa. Você não é mais nada, não é ninguém.
Por isso, a prece de hoje, a nossa fé, é que Deus abençoe e ilumine a todos nós, guie o nosso coração e nos fortaleça na fé, para que nós sejamos fiéis e prudentes, sejamos cuidadosos e, acima de tudo, abençoados e protegidos por Deus. Um abraço e até mais.